Dando continuidade aí nossas aulas sobre eletrodinâmica, vou falar sobre geradores. Gerador elétrico é um elemento do sistema que mantém a diferença de potencial em um circuito, propiciando o movimento dos portadores de carga. Por exemplo, a gente tem as pilhas e as baterias. A representação gráfica de um gerador dentro de um circuito é feita por dois traços paralelos de tamanhos diferentes, representando maior e menor potenciais. Os resistores são outros elementos, né, que são agregados aí do circuito elétrico. Tem como função limitar a corrente elétrica, transformando parte da energia elétrica em energia térmica por meio do aumento da resistência à passagem dos portadores de carga pelo material condutor. A gente já viu isso, é o efeito Joule, né? A resistência depende das propriedades físicas, né? Da geometria do material e da temperatura. Aparelhos como chuveiros, fornos elétricos, aquecedores e secadores possuem resistores. No sistema internacional, a unidade padrão para resistência elétrica é o ohm, simbolizado pela letra grega ômega. Então a gente tem alguns tipos de resistores. A gente tem os termorresistores, onde a resistência elétrica varia com a temperatura. A gente tem os fotorresistores. Eles variam de resistência quando iluminados, chamados LCRs. E a gente tem os resistores ômicos, que o resistor ômico ele mantém sua resistência constante para qualquer valor de tensão ao qual é submetido. Então o R, né, é constante. Então se a gente faz um gráfico aí de tensão por corrente, a gente vai ter que a tensão ela sempre é proporcional à intensidade de corrente, né, definindo aqui uma reta, né, então uma relação linear entre tensão e corrente. Então se eu tenho tensão 1, eu vou ter uma corrente 1, tensão 2, uma corrente 2, tensão 3, uma corrente 3 e assim vai. Então vamos lá, primeira lei de Ohm. George Simon Ohm, né? Ele determinou a relação entre tensão e corrente em condutores ômicos mantidos a uma temperatura constante. Então aqui a gente tem a representação gráfica do resistor, né, submetido a uma diferença de potencial entre suas extremidades A e B aqui, gerando uma corrente, né, elétrica. Então a tensão elétrica ela vai ser proporcional à corrente elétrica e a constante de proporcionalidade entre U e I para transformar essa proporcionalidade numa igualdade é o que a gente chama de resistência elétrica. Então vamos lá, vamos às nossas simulações. Nessa simulação elétrica, nessa simulação do FET Colorado, a gente tem a diferença de potencial representada por V, a resistência por R e I, a corrente, né? Aqui a gente tem um gerador que está ligado em série aqui, são 3 pilhas, né? Uma na frente da outra, cada uma de 1,5 volts. Então isso está me gerando 4,5 volts de tensão. E a corrente elétrica é de 9 miliamperes. Então olha só, se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente elétrica. Se eu diminuir a tensão, eu diminuo a corrente elétrica. E a resistência mantém-se constante aqui. Se eu aumentar a resistência aqui, eu dificulto a passagem de corrente
elétrica, né? Se eu diminuo a resistência, eu favoreço a passagem dos elétrons aí, né? Favoreço a corrente elétrica. Vamos lá, um exemplozinho aí. Calcule a corrente elétrica de um resistor com resistência 10 ohms submetido a uma diferença de potencial de 5 volts. Então a gente tem que U é igual a R vezes I. U é a diferença de potencial, que é 5 volts. O R é 10 ohms, né? Então a gente consegue descobrir quanto que é a corrente agora, né? Então a corrente vai ser 5 volts por 10 ohms. Eu tenho a corrente elétrica como 0,5 volts por ohm, que eu chamo de ampere. Então, corrente elétrica, intensidade dela de 0,5 amperes. Associação de resistores. Vou deixar a associação de resistores para a próxima aula.